na descriçãozinha do vídeo. E eu vou utilizar aqui novamente ainda a minha Bíblia, né? Minha Bíblia virtual, que eu não estou com minha Bíblia impressa aqui em mãos. O tema da pregação de hoje qual é? O tema da nossa pregação de hoje. Deixa eu pescar aqui o tema, ó. Quem come a minha carne, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna. Você que está do outro lado, você pode, se o som estiver ruim, verifique depois lá no YouTube, tá? Se você puder verificar se o som está bom, não está. Repita aí, você que está do outro lado, este tema aqui é de suma importância, porque este tema é que faz nós sermos católicos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna. Vamos lá para o versículo 53 até o 55. Então Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Irmãos, essa passagem da Bíblia, só um minuto. Pronto. Tem que afastar mais um pouco a caixa de som para ficar melhor, né? Para não ficar muito eco. Irmãos, esta passagem da Bíblia parece ser um absurdo para muitas pessoas. Parece um paradoxo. O que é um paradoxo? É um impossível. É o impossível do impossível. Como que eu vou fazer acontecer uma coisa impossível que já é impossível? Por exemplo, se dobrar a esquina, já vira aquele ditado, dobre a esquina, né? Você tente dobrar a esquina já é dobrada. Como é que você vai dobrar uma coisa que já é dobrada? Então é um paradoxo, é impossível do impossível. E isso parece um impossível. Jesus Cristo disse: quem não comer da minha carne e quem não beber do meu sangue não terá vida eterna. Irmãos, nós estamos hoje dentro da nossa própria Igreja Católica, encontrando, infelizmente, padres e bispos até que negam Jesus eucarístico, que não acredita que é Jesus eucarístico, que ali a hóstia, aquela coisinha branca que o padre levanta ali, que é aquele pãozinho que depois deixa de ser pão, quando o padre diz a palavra mágica, vamos assim dizer, entre aspas, a palavra mágica, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Nesse momento o Espírito Santo vem, desce ali através da mão do sacerdote, e aquela coisinha que parecia um pão ali, aquela coisinha redonda, né, que parece um beijuzinho pequeno, ali se torna totalmente o próprio Jesus Cristo em pessoa, na forma de algo que parece pão aos nossos olhos, tem gosto de pão, sabor de pão, mas não é mais pão. E existe, sim, hoje, muito, e eu já presenciei missas, que eu estava cansado de participar de missas, onde o padre muda esta palavra. O padre levantava na hora de dizer: eis o Cordeiro de Deus, porque é o Cordeiro de Deus ali, a Eucaristia, é o Cordeiro de Deus, é o padre dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O padre dizia o quê? Ele levantava, só que ele dizia assim: o Cordeiro de Deus que está nos céus, junto com Deus Pai, que tira o pecado do mundo, um dia irá retornar para nos salvar e nos libertar.
Quer dizer, ele não deixa de acreditar que Deus, que Jesus existe, mas ele não conseguia, a sua mente, eu acho que a mente dele é tão inteligente que ele não consegue entender e acreditar que a hóstia é Jesus Cristo. Então ele muda. Se você tem um entendimento da palavra de Deus, do conhecimento, e você participa da missa, você percebe quando o padre não acredita, ele muda as palavras, ele não diz mais as palavras, ele não pode fazer isso, isso é heresia. Isso é heresia o padre fazer isso. Então, irmãos, vamos hoje, nesta noite, entender o que Jesus vem nos dizer com isto. Será que é ou não é mesmo? Os não católicos, os que se dizem cristãos, não católicos, eles não acreditam. Tanto é que eles fazem a ceia, que é o pão só, ceiar. Às vezes alguns usam vinho, champanhe, e vai lá a ceia, o pão. Às vezes vai comprar um pão de padaria. E dentro da nossa igreja católica, eles estão querendo fazer a mesma coisa, querendo mudar os ensinamentos para virar parecido à igreja protestante. Vamos ver como isso vai totalmente contra a própria Sagradas Escrituras. Esta passagem da Bíblia, irmãos, eu coloquei esta passagem para a meditação desta hora, desta noite, esse tema desta noite, exatamente porque nesta passagem da Bíblia, qualquer Bíblia protestante tem as mesmas palavras. Nesta Bíblia que eu estou de Jerusalém, na sua do outro lado que você leu e acompanhou comigo, pode ser Ave Maria, e até na edição pastoral, que é a Bíblia de Satanás, a edição pastoral, é a Bíblia de Satanás da Teologia da Libertação, que há muito tempo eu usava, há muito tempo, né? Depois descobri que era, não uso mais, por isso que eu prefiro usar aqui o celular. Eu tenho ela aqui, a Bíblia de Satanás da edição pastoral, mas eu não peguei ela não, só fosse o último caso, né? Tá ali marcada ali um monte de coisa. Todas estas Bíblias, até as Bíblias adulteradas, como as de protestantes são adulteradas, por quê? O que é Bíblia adulterada? É que muda o sentido da palavra, para poder distorcer. Mas estas palavras aqui, esse pessoal aí que gosta de criar Bíblias diferentes, como o Almeida, o Ferreira, Almeida Ferreira, que em 1628 aproximadamente, que foi calvinista, ele traduziu uma Bíblia, ele inventou uma Bíblia protestante. Ele pegou a Bíblia católica e ele começou a fazer uma Bíblia protestante e tirou aquilo que não ia de acordo com os ensinamentos da religião protestante dele, que era a religião de Calvino, né? E aí ele tirou, não é dessa passagem aqui, essa passagem dessa Bíblia mais famosa protestante, se você pegar a Bíblia mais famosa protestante, que é a do Almeida, conhecida como Almeidinha, tem dizendo essas mesmas palavras aqui, irmãos, essas mesmas palavras. Então, até para o protestante, você vai hoje provar para ele que é verdadeiramente a Eucaristia, é Jesus Cristo, a qual nós devemos adorar e abaixar a cabeça até o chão. Vamos lá, em cada versículo. Então Jesus lhes respondeu. Olha como é que Jesus começa. Em verdade vos digo. Em verdade, quer dizer, é verdade. Isso que eu vos digo é verdade. Se não comerdes, Jesus disse, se você não comer a carne do Filho do Homem, olha, irmão, se você não comer, se eu não comer a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Nós não vamos ter a vida em Deus se a gente não comer verdadeiramente da sua carne e beber do seu sangue. Clailton, mas Jesus não está dizendo para a gente ser canibal. Canibal é que come a carne do outro e mata. Irmãos, eu vou tentar fazer aqui uma comparação com a mãe. O bebê que está no ventre da mãe, que está se formando, o feto, ele se alimenta do que de dentro da mãe? O bebê que está sendo formado dentro do ventre da mãe, quando a mãe come arroz e feijão, o bebê também vai comer arroz e feijão? Não. Quando entra o alimento pela boca da mãe, que a mãe vai se alimentando,
este alimento todo dentro do corpo que vai ser aproveitado da mãe, ele vai virar simplesmente, ele vai se confundir com a carne da mãe, com todo o corpo da mãe, ele vai se confundir com o sangue, ou seja, ele vai alimentar, este alimento vai se transformar dentro do nosso corpo e vai se transformar e vai passar pelo sangue, vai transformar em sangue e carne. Tanto é que você pode engordar mais, emagrecer mais. Não é que você deixa de comer, você não emagrece mais? Ou come demais e engorda mais? Mas você não consegue ver, você olhar aqui para minha pele aqui, ó, você consegue ver que tem arroz. Onde é que está o arroz aqui? Meu dedo, aqui na minha pele. Cadê onde é o arroz que eu comi hoje, o feijão, o ovo, a água que eu bebi, onde é que está? Então, irmãos, o bebê, ele só se alimenta do sangue da mãe, ele vai se alimentando da carne, do sangue da mãe para se formar. É o alimento que ele vai tendo dentro do ventre da mãe, que ele vai se formando, ganhando forma. Então, a partir do momento que Jesus diz isso, que a gente tem que comer do seu corpo e beber do seu sangue, é como se acontecesse um processo inverso. É como se a gente voltasse a entrar dentro do ventre de uma mãe. E essa mãe seria como se fosse o próprio Jesus Cristo. E a gente vai se alimentar do seu corpo e do seu sangue para ter a vida eterna. E quando nós já estivermos prontos, límpidos, porque a Eucaristia vai nos transformando, ela vai nos lapidando a nossa alma. Por isso que quanto mais a gente comungar, mais a gente vai se purificando, até que a nossa alma vai se limpando de todas as impurezas do pecado que deixou para trás, e a gente vai ficar brilhante ao ponto de poder se encontrar com Deus. Porque nós vamos ser como feto, vamos estar pronto, já vamos ter passado os 9 meses de gestação para vir ao mundo. Este mundo é a nossa morte e a ressurreição com Cristo. Mas para isso a gente precisa se preparar, ter este alimento. E muitas vezes nós deixamos de alimentar Jesus Eucarístico, porque às vezes a gente peca, ou às vezes a gente não quer a missa todos os dias, ou a missa ao menos aos domingos, porque a gente não tem a noção da importância que é se alimentar de Jesus Eucarístico. E Jesus vai dizer aqui para nós, irmãos: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O pessoal do Meet aí, ó, já está avisando que vai cair, tá? E aí o Júlio que está aí no comando, né, Júlio? Vamos aguardar um pouquinho o pessoal do YouTube, espera aí, já eu continuo aqui. O Meet já está dizendo que vai desligar a chamada. Por isso que a gente já está abrindo as lives no Meet bem em cima de 8h30, porque o Meet ele tem essa mania agora, né? De dar só 1 hora de tempo. Aí eu peço ao pessoal do YouTube, aí a gente vai aguardar um instantinho enquanto o pessoal... Podem sair, vão lá pro segundo link, né? Ó, o pessoal do YouTube aguarda um pouquinho enquanto o pessoal do Meet aqui vão entrando. Creio que já até está entrando, né? Esperar só mais um pouquinho.
vamos dar continuidade, né? Eu não sei onde é que estão os outros aí. Se for por resolver ir para o YouTube. Então vamos lá. Vamos lá aqui onde é que eu parei, né? Vamos meditar aqui as palavras de Jesus. São palavras pequenas, mas palavras fortes. Opa, passou aqui. Jesus vai dizer: em verdade, é verdade. Isto que eu estou dizendo é verdade. Se não comerdes. Por isso, irmãos, estas mesmas palavras estão lá na Bíblia protestante. Na Bíblia protestante tem dizendo isso. Eles também têm que comer. Em verdade, se não comerdes, versículo 53, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tereis a vida em vós. Irmãos, é difícil a gente conseguir acreditar e entender como pode Jesus Cristo, através das mãos do sacerdote, virar aquela hóstia ali, ser ele em pessoa, sem olhos, sem nariz, sem braços. Eu vou fazer aqui uma comparação a você, e você vai me dizer como é que pode isso. Olhe para o Clailton que está aí do outro lado da live, olhe para você também, que está aí do outro lado. Se tiver um espelho aí perto, se olhe no espelho, se não, olhe depois para o espelho. Olhe-se no espelho, olhe para mim aqui do outro lado e me diga como que é possível, como que foi possível eu ter saído da barriga da minha mãe. Como que foi possível eu ter entrado na barriga da minha mãe? Primeiro, como é que aquela coisinha, vou dizer aqui para vocês, não é uma coisa feia, como é que o espermatozoide, você sabe, todo mundo aqui sabe, já estudou, que o homem tem o espermatozoide, né? Que o espermatozoide parece um girino. Quem já viu girino, sapo, né? Lá no rio, pode olhar o sapo no rio, que tem a bolinhazinha assim pretinha e a caudinha, né? Assim é o espermatozoide do homem. Tá aqui dentro de mim, muito espermatozoide, esses monte de girinozinho. Como é que pode essa coisinha ser eu hoje? Me diga, você que está do outro lado, como que um espermatozoide se tornou hoje no Clailton? E a mulher tem uma coisinha também redonda, que se chama óvulo, que é um ovinho, o óvulo da mulher é um ovinho. Só que o ovo da mulher, o óvulo, ele é maior, é como se fosse um sol. Imagine o sol grandão, né? Comparado com o espermatozoide. E o espermatozoide, imagine um avião indo lá para o Sol, né? E o avião vai para o Sol, ele é bem pequenininho comparado com o Sol. Então isso é o espermatozoide, ele é pequenininho. Eu era desse tamanhozinho, irmãos. Eu era um espermatozoide. E você do outro lado era um espermatozoide. E eu era um óvulo também. Você do outro lado também foi um óvulo. Você foi essas duas coisas. E o mais interessante é o seguinte: quando o espermatozoide encontra o sol, o óvulo, ele mergulha dentro, e fecunda. Isso se chama fecundação. E o que é que acontece? Aí o óvulo começa a ficar maior. E vira o que se chama gameta. Fica maior, gameta. E a partir daí, o gameta é o quê? Parece com o quê? Ele é redondo, ele parece a hoste, ele é redondinho, olha. É redondinho, ali é tu, ali é você. Ali era o Clailton já foi redondinho, um gameta. Ele foi igual um solzinho assim redondo. Imagina um solzinho pequeno dentro da barriga da mãe, dentro do útero, ali era você. Tu era redondinho, tu não tinha braço, eu não tinha braço direito, eu não tinha braço esquerdo, eu não tinha perna, eu não tinha olho, eu não tinha nariz, eu não tinha cabelo, agora tá voltando a ficar sem cabelo, eu não tinha orelha, eu não tinha nada dessas coisas. Nem órgão genital, nem nada. Eu era uma coisinha redonda, sem forma, sem nada. Isso era você, isso era eu. Como que eu virei quem eu sou hoje? Como que eu virei? Como que tu virou quem você é hoje? Como que foi possível este gameta se tornar um ser humano, irmãos? Tu quer questionar quem és tu? Eu te digo agora hoje, quem és tu? Para dizer que Jesus Eucarístico, aquela hóstia, não é o próprio Deus em pessoa, que o próprio Jesus Cristo não tem o poder de se transformar
no que Ele quiser, porque Ele é Deus, Ele que fez tudo, Ele é o Senhor de todas as coisas. Quem és tu que era mísero, Zé espermatozoide, que era um mísero de um gameta, e hoje tu adquiriu toda esta forma humana? Explica a ciência, explica a medicina, como que isso é possível? E quem és tu, sacerdote, padre, herege, e religioso dentro da igreja católica herege, católico herege, que quer duvidar da Eucaristia, do poder que Jesus Cristo tem, da forma como Ele resolveu se apresentar no nosso meio? Por isso Ele diz, lá em João, mais na frente, Ele vai dizer, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Quem não comer do meu corpo e beber do meu sangue não terá vida eterna. Aí a Bíblia adulterada de Almeida, ele trocou lá, ele tirou o isto é, ele trocou por simboliza. Como é que você vai saber a origem? Você vai lá nos pergaminhos antigos. E a palavra é a Bíblia em aramaico, porque Jesus falou em aramaico. A palavra é bem pequenininha em aramaico, é só um símbolozinho. Se você for pegar o pergaminho do aramaico, você vai ver um símbolozinho e não tem um acento, este símbolozinho A palavra simboliza em aramaico é grande. Você coloca depois no Google Tradutor, bote lá, português, simboliza para aramaico, para traduzir, é bem grande a palavra aramaico. Então é bem visível e é bem notório que se você pegar as palavras origem dos escritos antigos, origem, onde Jesus pronunciou essas palavras e os evangelistas escreveram, lá está um símbolo pequenininho, porque a letra, as palavras dessa linguagem eram um símbolo, igual ao nosso símbolo. O A é um símbolo, o B é um símbolo. Então existia o símbolo do em aramaico, lá nos escritos, isto és, falando em aramaico, Jesus dizendo em aramaico, e simboliza, é diferente, e você não encontra nos pergaminhos originais a palavra simboliza. O Ferreira, o Almeida Ferreira, que perverteu a Bíblia, ele pegou já da católica, e como ele sabia que isso é a nossa crença, é a crença católica, para confundir a cabeça das pessoas, ele trocou o e botou simboliza. Se você for pegar essa passagem na Bíblia protestante, qualquer Bíblia protestante, não vai ter dizendo isto é o meu corpo, vai dizer isto simboliza o meu corpo, mas você tem que ir na origem. Então Almeida nasceu em 1628 aproximadamente, foi depois que surgiu a igreja protestante, o protestantismo com Lutero, que era um padre pervertido, que se afastou da igreja católica e começou a confundir a cabeça das pessoas. Então, irmãos, Jesus, esta passagem de João, você vai ver, todas as Bíblias têm, o Almeida esqueceu de perverter esta passagem. Esta passagem da Bíblia ele não perverteu, mas daqui a pouco, quando eles verem pessoas da igreja católica mostrando, ensinando isso que eu estou falando para vocês agora, vai surgir Bíblias de versões novas protestantes, para tirar estas passagens aqui. Grave o que eu estou dizendo. Jesus vai dizer, se você não comer verdadeiramente da minha carne, verdadeiramente do meu sangue, você não vai ter vida eterna. Assim quer dizer, você não vai morar no céu, você não vai ressuscitar. É preciso comer da minha carne e beber do meu sangue para ter a vida eterna. E como isto é possível, irmãos? Como é possível você ser um gameta e você hoje ser um ser humano? Vai passando por um processo dentro do ventre, aí o gameta vai começando a se desenvolver, mas a partir dali, por isso que a igreja católica diz que é aborto. A mulher que tranca ou qualquer coisa que faz aqui dentro do ventre para não ter filho, para poder matar, né, na hora da fecundação, de e tantas outras coisas. Na hora que o espermatozoide se encontra com o óvulo e fecunda, Deus manda o Espírito, e ali existe já um Espírito naquele gameta. Isso parece com o que, irmãos? Quando o sacerdote levanta as mãos, ele invoca o Espírito Santo, e este Espírito desce sobre esta matéria que é a hóstia. A partir do momento ali, este Espírito é como se fosse a fecundação, o Espírito que é enviado, e acontece ali a transformação, que se chama transubstanciação. O Espírito Santo é quem vem fazer com que aconteça ali essa transformação, vamos assim dizer. Jesus Cristo ali se transforma.
ali na hóstia, ali é o Jesus em pessoa. É como se fosse o processo inverso. É como se eu aqui, Clailton, se eu pudesse botar uma fita para trás de gravação, se eu pudesse ter gravado desde a hora que o espermatozoide entrou no óvulo, até o processo de todo o crescimento em câmera lenta, se eu pudesse ver como foi meu desenvolvimento quando eu comecei a ter mão, quando eu comecei a ter perna, se eu botar o meu processo inverso, eu vou voltar a ser gameta. Se eu voltar para trás o processo inverso, eu vou voltar a ser espermatozoide e óvulo, ambos separados. Se você parar para observar, a mulher, você sabe o que quer dizer o sêmen? O sêmen vem de semente. O homem semeia na mulher a semente, a mulher como se fosse a terra. Por isso que está hoje essa justificativa aí da mãe terra aí dos índios, né? De querer ficar usando isso daí. Então, sêmen vem de semente. Então, o homem semeia na mulher, que o útero da mulher, a barriga da mulher é como se fosse a terra, de onde vai nascer o ser humano. Então, pela minha lógica, a minha análise lógica, é através do homem, o homem contribui com a parte espiritual. Porque o Espírito Santo desceu na Virgem Maria. A mulher é como se fosse mais a parte matéria, onde vai formar. E o Espírito, né, ele está sobre o homem, onde vai causar a parte espiritual sobre a mulher. Isso é uma análise do Clailton, nenhum teólogo veio dizer isso não. Foi minhas análises malucas de filosofando, de teologando. Porque o Espírito Santo desceu em Maria. E para poder nascer Jesus Cristo e formar no ventre dela, precisava do quê, irmãos? Precisava de um espermatozoide. Então você acha que o Espírito Santo, quando desceu ali, o próprio Espírito Santo não se transformou, que ele é Deus, no espermatozoide, para fecundar Maria, e daí nesta mistura, nesta fusão, vamos assim dizer, nasceu o próprio Jesus Cristo? Então a Eucaristia não é diferente, irmãos. Imagine aí a mão do sacerdote. Na hora que ele levanta a mão, ele é o homem. O sacerdote, ele é o homem. Ele faz como se fosse essa fecundação. Ele levanta a mão. O Espírito Santo desce novamente sobre ele, como se ele fosse, como se o sacerdote fosse um homem. E o Espírito Santo vai dar este Espírito e vai dar a vida, a forma. O Espírito Santo é que dá a forma aos seres, às criaturas. O Espírito Santo dá a forma. Tanto é que o Espírito Santo desce em línguas de fogo. Ele desce numa forma diferente. Línguas de fogo lá no Pentecostes, no cenáculo. O Espírito Santo desce lá no Rio Jordão. Lá ele desce em forma de pomba. Mas o Espírito Santo não é nenhuma destas coisas. O Espírito Santo não é uma pomba, o Espírito Santo não é uma língua, o Espírito Santo é uma pessoa como eu aqui. Ele tem braços, tem pernas, tem olhos, ele é como eu, ele é uma pessoa. Por isso que chama as três pessoas da Santíssima Trindade. E somente uma dessas pessoas veio e adquiriu a forma humana. Esta pessoa se chama Jesus Cristo. Esta pessoa se chama Jesus Cristo, e ele veio para quê nesta forma humana? Para nos dar alimento. Eis o mistério final de tudo que Jesus fez por nós, para que a gente se alimentasse do seu sangue, para que a gente passasse a ser uma criança. Jesus Cristo diz: quem não vinha a mim como criança não merece o reino dos céus. E perguntaram lá, Nicodemos perguntou: mas Senhor, como é que nós vamos voltar para o ventre da nossa mãe? Eles: não, quem não nascer novamente no Espírito. E precisamos, irmãos, voltar a ser como realmente um feto, se alimentar de Jesus Cristo. E esta é a forma, porque para nós é estranho, não tem como a gente se alimentar, eu pegar a carne verdadeira e começar a comer de Jesus, de gênese ser humano, porque isso Jesus Cristo não quer. Isso é como se fosse, como é que eu posso dizer, essa união eucarística daquele Deus que já está ali com você. É como se fosse essa união da mãe. A mãe que está ali no ventre dela tem o gameta já formado, o espermatozoide com o óvulo, o gameta e o espírito, é uma só carne. A mãe e o feto é uma só carne. É uma só carne. E assim Jesus Cristo quer que sejamos uma só carne e um só espírito e um só corpo com Ele, se alimentando. Então Jesus vem nesse mistério. Deus vem neste mistério, irmãos. E Jesus vai dizer aqui, é verdade, 54.
quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois, versículo 55, a minha carne é verdadeiramente. Jesus está atestando aqui, não é um faz de conta, não é simboliza. A minha carne é verdadeira. E onde é que ele vai dizer depois, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue? Na Santa Ceia ele vai dizer isso. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Quando ele levanta, ele vai dizer onde é que está a carne dele. Que é aquele pão que começa a se transformar. Onde se prepara o banquete. Jesus vai preparar o banquete para se alimentar. Só que aquele alimento, os apóstolos se alimentaram da carne de Jesus, do sangue dele, sem saber que nesta hora já tinha acontecido a transubstanciação, perdão. Na hora que Jesus estava ali, na última ceia ali, com os apóstolos, com todos eles, Jesus levantou e disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Levantou o cálice com vinho dentro. Porque ali Jesus já estava fazendo acontecer a missa para que os apóstolos fossem os primeiros a comungarem, a se alimentarem do seu sangue, a se alimentarem da sua carne. E São Paulo vai dizer, quem come do sangue, quem come da carne e bebe do sangue de Cristo, sem discernir que está comendo e bebendo do sangue de Cristo, está comendo, se alimentando a própria condenação. Ou seja, se tu te aproxima da fila da comunhão, sem acreditar que ali é o Jesus Cristo que você está colocando na sua boca, cada vez mais que tu te aproxima ali da fila da comunhão, tu está se alimentando da tua condenação. Ali não está servindo para a tua salvação, tu está se pervertendo, irmãos. E Nossa Senhora, no movimento sacerdotal mariano, vem revelar ao padre Stefano Gobbi as profecias de Daniel, lá no capítulo 12. No capítulo 12, Daniel tem a visão do anjo Gabriel, que mostra para ele uma visão que vai acontecer no futuro, da vinda do anticristo. Qual é o sinal da vinda do anticristo? Como sabereis que o anticristo está no nosso meio? Quando abolir o sacrifício cotidiano. Lá nas profecias de Daniel, no capítulo 12, você vai ver ele se referindo sobre o sacrifício cotidiano. Quando abolir, o que é o sacrifício cotidiano? Ninguém entendia. Guarde, Daniel, essas profecias, que ela vai servir, vai ser analisado por muitos mestres. Muitos vão olhar, muitos não vão entender. Nossa Senhora vem ao padre Stefano Gobbi dizer, meu filho, este sacrifício cotidiano é o que? Se não é a Santa Missa, é o sacrifício do meu filho, que está todo dia, ou seja, não é feito missa todos os dias, a missa não é diária, todo dia é o sacrifício de Cristo que vem ali novamente na Eucaristia. Então, ela vai dizer, ela vai traduzir essa profecia e vai dizer, quando o anticristo vai vir, ele vai saber que ele está no meio de vós, quando ele negar, dizer que a Eucaristia não é mais Deus. Então, irmãos, quando dentro da nossa Igreja Católica for decretado a nível de Vaticano de que não devemos mais acreditar na Eucaristia, que é simplesmente um símbolo como os protestantes acreditam, saibam que aquele que decretou isso, que abriu, ou ele é o porta-voz do anticristo, ou ele é o próprio anticristo. Por isso que tem muitas pessoas dizendo que o anticristo será um papa, porque somente o papa tem o poder de fazer com que isso aconteça, entre aspas, né? Burlando, indo contra o magistério da igreja e as sagradas escrituras. Então, quando a igreja Nossa Senhora vai também continuar revelando a respeito disso, quando, meus filhos, vocês verem a igreja católica se tornar protestantizada, quando a igreja católica se tornar igual à igreja protestante, quando não terem mais Jesus Eucarístico como o próprio Deus, saibam que o anticristo já está no meio de vós.
E o que nós estamos vendo hoje, irmão, dentro da nossa igreja católica, ela está se protestantizando. Por isso que dentro do exército São Miguel Arcanjo eu golpeio com toda a força mesmo e violência contra todas as infiltrações de outras religiões dentro da igreja católica, contra aqueles que estão dentro da nossa igreja católica, farsantes, contra sacerdotes farsantes, contra bispos farsantes, que querem transformar a nossa igreja católica igual a igreja protestante, querem transformar a nossa igreja católica igual a igreja terreiro de macumba, de espiritismo, porque isso são obras satânicas do anticristo que já está trabalhando dentro da nossa igreja católica, irmãos. Quando você vê uma pessoa influenciada, e até um sacerdote, pode ser um sacerdote santo, que não consegue acreditar, reze por ele, mas tem aqueles que são instrumentos do anticristo dentro da nossa igreja católica. Existe sacerdote na nossa igreja católica, instrumentos do anticristo. Existe bispos, instrumentos do anticristo, que procuram semear a confusão na vossa cabeça. Por isso que quando acontecer isso, irmãos, olhe para esta passagem das Sagradas Escrituras, do Evangelho de João, capítulo 6, versículos 53 ao 55. A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem não beber e quem não comer não terá vida eterna. Então, quando dentro da nossa igreja católica abolir o sacrifício cotidiano, como diz lá em Daniel, aí se prepare para a grande tribulação, que durará 3 anos e meio. Porque se aparecer um maluco como o Cleito aqui, que vos fala sobre isso, dizendo que ali é o anticristo, que não devemos deixar de acreditar em Jesus, vai haver a perseguição, vai mandar calar a boca. Vocês já estão vendo acontecer perseguições. Padre José Augusto foi calado, Anderson Reis já foi calado também, tantos outros já foram calados. Por que eles já foram calados? Porque estão falando a verdade. E como eles são muito conhecidos na mídia, é igual quando Pedro estava evangelizando. Pedro era o mais conhecido na mídia lá no tempo, e procuraram perseguir e matar Pedro, encontrar o chefe. Mas quando não encontrava o chefe, ia matando as ovelhas de Pedro, os outros que estavam pregando. Então, do mesmo jeito nós, irmãos, quando eles não encontrarem o povo de Deus que está aí pregando abertamente, aí vão começar a perseguir os pequenos. Como eu sou um pequeno, mas é São Miguel Arcanjo aqui não é famoso não. Mas deixa a mídia não achar mais Anderson Reis para poder cortar ele, proibir. Não achar mais para José Augusto. Daqui a pouco vão calar o Frei Gilson também. A reza eu não sei, que eu não acompanho. Quando calar a boca desses profetas aí que estão falando a verdade nas redes sociais, que são muito famosos, aí daqui a pouco vão encontrar os pequenos, como o Clailton aqui na rede social. Aí vão atrás da gente para poder mandar a gente se calar. A gente vai para outro local para falar, né? Nas redes sociais ainda. Então, irmãos, que essa meditação de hoje, de Jesus Eucarístico, leve você a enxergar que realmente aquela hóstia é Jesus Cristo. Que aquela hóstia é o próprio Deus. Que isto não é impossível. Impossível é você não conseguir acreditar nisso. Isso que é impossível. Então, irmãos, vamos agora neste momento, como eu ainda estou sem a relíquia de São Miguel, nós vamos fazer esse momento de oração aqui. Eu peço aos intercessores que estão aí, do outro lado, que podem liberar o microfone. Eu vou botar aqui para vocês. E eu vou silenciar o microfone aqui e falar só na voz mesmo, para não ficar chiando.